Bom dia, gente. Tudo certo? Vocês me escutam e me veem bem? Alguém aqui ainda não entregou o primeiro exercício, o primeiro trabalho sobre a bacia do Tucunduba? Lembrem-se que o prazo é até hoje, né? Ok, Rafael. Eu tô contra a luz, né? Pois é. Não sei se eu vou conseguir mudar, não. Que hoje tá tumultuado aqui em casa. E esse foi o lugar mais tranquilo que eu achei para dar aula hoje. Tem aqui uma areazinha realmente, tá? Mas acredito que isso não vai atrapalhar a nossa aula. Pronto, gente. Vamos iniciar então. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre modelagem hidrológica, tá? Antes de iniciar, eu quero um feedback de vocês sobre o projeto do Tucunduba. Vocês encontraram alguma problemática que acho que vale a pena tentar solucionar, ou solucionar não, né? Óbvio, mas propor algum projeto. Qual é o feedback de vocês em relação a isso? Me digam, por favor. Podem abrir o microfone para falar, tá? Não precisa ser pelo chat. Então, vamos lá. Alguém quer Posso comentar? falar rapidinho? Pode, Eu fiz junto com o pode falar André. sim. Bom dia, gente. Eu fiz junto com o André, o Ian e o Matheus. E eu acho que, assim, a maior problemática que a gente encontrou é que, como a população ainda descarta muito os resíduos sólidos em torno, né, dali, e não tem uma coleta regular, e também o tratamento efetivo, né, de esgoto não existe, eu acho que essas problemáticas acabam tornando a qualidade da água daquele local e o saneamento dali ainda de péssima qualidade. Então, acho que a população necessita de uma qualidade da água melhor para eles poderem fazer suas necessidades básicas e também a prevenção das doenças. Tá. E mais conflitos pelo uso, vocês identificaram? O conflito pelos a gente identificou, assim, vou falar, posso falar um pouquinho. Eu acho Por que favor, Mariana. um dos principais é porque uma parcela da população meio que já não tem aquele senso da necessidade de descartar os resíduos corretamente e acaba descartando de forma irregular, né? E acaba tendo aquele pensamento que um lixo a mais ali não faz aquela diferença daquele local. Então, acho que também, devido a concentração, não, a palavra é ocupação mesmo desordenada daquele local, atrelada à falta, né, de um plano que ajude nessa parte dos resíduos, acaba tendo conflito pelo uso da água, pela questão da disponibilidade da água. E vocês conseguiram identificar os atores desses conflitos, assim? Por exemplo, tá? Vamos pensar aqui. Tu tá falando do conflito, tu tá falando da problemática do saneamento, tá? Não existe coleta de esgoto, né? Então não existe tratamento, pelo menos ali no entorno da universidade. Vamos pensar de uma maneira mais pontual. O Igarapé Tucunduba, tá? Vamos pensar nisso, pensar nesse contexto. Então, identificando um conflito ali.
o despejo de esgoto, que tem como ator ou atores a comunidade local, né? E um outro ator que poderia gerar conflito aí são os barqueiros, né? Que eles querem pescar no rio, por exemplo, no Igarapé, mas a qualidade ali dessa atividade vai ser prejudicada em função do despejo inadequado de esgoto. Então, aqui a gente identificou um conflito pelo uso, né? E a gente conseguiu identificar também dois atores, mas pode ser que tenham outros, pode ser que tenham empresas ali, vocês identificaram alguma atividade produtiva nesse aspecto ao longo da bacia do Tucunduba? Alguém conseguiu fazer essa identificação? Olá, professora, bom dia. Bom Ontem, dia, durante o seu Letícia. trabalho, eu estava lendo um artigo, eu acho que eram de duas pessoas do Rio Grande do Sul, mas eles citavam no artigo deles atividades como cimento, construção de telha, que eram essa parte como é que se diz? Que acabava poluindo para a parte de drenagem, dos mananciais. Eu não sei em qual pedaço eles acharam esse tipo de atividade, mas eles Isso citavam, na bacia do Tucunduba. sim, na Bacia do Tucunduba. Ó, isso seria legal tu identificar. Se tu já entregou teu trabalho? Já, já entreguei. Tá eu, a Já. Paty, o Ramon e o Del. E tu mencionaste isso no trabalho, Letícia? Ei, professor, eu acho que não. Porque eu estava no outro lado do trabalho, eu estava na parte de localização. E aí, lendo, né, para procurar, eu acabei vendo essa parte. Mas eu ainda tenho um arquivo salvo. Se você precisar, eu posso editar e envio. Faz isso então. Isso vai ser bem interessante. Se tu quiser também compartilhar com a gente esse artigo, pode compartilhar lá pelo grupo também. A gente tem um grupo, tu tá lá, né, Letícia? Sim, estou lá, A sim, gente criou um professor. grupo de WhatsApp, né? Então seria legal se tu disponibilizar também, né? Porque a Uhum. ideia, nesse primeiro momento, é a gente fazer uma análise sobre a bacia, né? O que tem de conflito pelo uso da água, quais as principais problemáticas, porque a partir disso a gente vai delimitar um projeto, né? Ah, perfeito. Então é legal a gente ter esses exemplos aplicados assim. Tudo bem, professora. Aí você Então, pode compartilharei acrescentar lá, isso e procurar aqui. enviar. Isso, por favor, faça Tá. isso. Só um aviso, tá? Eu vou começar a filmar, né, a gravar a nossa aula, melhor dizendo. Quem não quiser participar, quem não quiser ter a sua imagem capturada, tá? Tem que desativar a câmera, certo? Ok? Ok, Zomar, eu tô vendo ali que você tá com a câmera ativada. Pode ser? Posso gravar? Ok, professora. Pode gravar, sim, tudo tranquilo. Mais alguém quer fazer alguma observação sobre o trabalho? Achou que encontrou alguma coisa interessante? Bom dia, professora. Bom dia, Jaque, tudo bem? O que eu enfatizei muito no trabalho, não muito, assim, mas um pouquinho, foi sobre as políticas públicas e sobre a educação ambiental e os projetos que a UFPA e a UFRA já realizam em relação a isso, só que com a convivência, porque eu moro ali na terra firme, aquele pedaço ali, e aí eu observei muito em questão do conflito de água lá, porque falta muita água lá, e a Cosampa sempre dá desculpa que está fazendo manutenção, só que existe aquela situação que eles chamam de gato, né? Sim. Irregular de água. E aí lá ninguém paga água, todo mundo puxa ali de qualquer jeito, aí não sobe até a torneira a água, tem que colocar uma bomba para armazenar na caixa d'água, porque todo dia falta água, e a água também é muito suja. E as pessoas que têm, muitas assim, não têm aquela consciência de fechar a torneira, a gente passa na rua,
vê muito cano quebrado, vê muita gente assim que pega, faz gato no outro vizinho, e aí lá fica desperdiçando água. E em questão das obras, né, que o governo também coloquei isso lá, é que eu lendo num dos artigos, fala que desde 2001, mais ou menos, vem essa obra de macrodrenagem ali pela bacia, né? Só que minimizou em termos. Em outros, pelo menos na região mais ou menos onde eu moro, quando chove, alaga tudo, e as pessoas perdem muitas coisas. Ali na parte da rua perto de onde eu moro também, que é a ligação, a famosa ligação, foi feito um trabalho de macrodrenagem ali para escoamento da água, por onde passa um pouco do rio do Tucunduba ali, mais do outro, que eu esqueci o nome do riozinho. E mesmo assim, inunda lá, porque como eles jogaram o asfalto ali em cima, fizeram a tubulação, mas jogaram o asfalto, passou do nível das casas, né? E muita gente teve que se virar para fazer calçada, para chegar ao nível, muita gente teve que aterrar suas casas de novo para chegar. E o transtorno continua, mesmo com todo, como o governo fala aí, com toda essa obra, o transtorno continua. E eu vendo bem de pertinho, eu vi ali mais ou menos que eles fazem, não fazem corretamente a parte de macrodrenagem ali. Quebrava muito cano ali na hora que eles estavam fazendo a construção. E, tipo, nas três porradas, como se diz, assim, palavreado. E a parte Tá. em relação à educação ambiental, que eu coloquei lá, as pessoas têm o horário de colocar o lixo e eles desobedecem esse horário. Aí o cachorro vai, rasga tudo, aí vai tudo pro bueiro de novo. Aí isso é uma das grandes causas daquela região, pelo menos da terra firme onde eu moro. Tá. Então, tu evidenciou que existe como problemática, né? A educação ambiental foi o que tu conseguiu evidenciar. Só que eu quero, assim, que a gente pense de uma maneira mais aprofundada. Quem são os atores envolvidos nos conflitos pelo uso da água no Tucunduba, né? E aí eu lanço um questionamento para vocês. Existe a COSAMPA e a comunidade? Eu posso chamar, eu posso dizer dessa forma, é um conflito, são dois atores, né, envolvidos em um conflito pelo uso da água. Quando a COSAMPA, né, ela é um órgão estatal e está a serviço da comunidade, então eu levanto essa pergunta para vocês. Eu posso dizer que são atores de um conflito pelo uso da água? Porque a gente tem várias problemáticas aqui, vocês citaram várias, vocês citaram saneamento, vocês citaram a ausência de educação ambiental, vocês citaram resíduos sólidos, né? Mas quais os conflitos reais? Quem são os atores que promovem esse conflito? Tá? A gente tem a problemática, mas também a gente tem um conflito pelo uso da água. Quem está produzindo isso? Como é que a gente resolve? Né? É um projeto estrutural, é uma medida não estrutural, porque tem isso, né? A gente tem medidas estruturais e não estruturais. Medidas estruturais são aquelas que a gente faz uma obra, né? Tem uma obra física, como, por exemplo, uma obra de macrodrenagem, é uma medida estrutural. Porém, existem outras não estruturais. O zoneamento de áreas é uma medida não estrutural. Então, a gente tem que identificar, a gente tem que tentar ser mais pontual na hora de identificar esses conflitos, para que a gente possa propor a solução. Vamos pensar aqui. Se vocês me dissessem assim, ó, num determinado ponto da bacia do Tucunduba, sempre tem enchente, né? E ali eu identifico que seria necessária uma medida estrutural, a construção de um dique, né? Aí a gente iria fazer o projeto de um dique, ainda que ele não fosse ser executado, né? Ainda que a gente ficasse no plano só do projeto, mas a gente iria aplicar disciplina para a construção desse dique, tá? É um exemplo. Então, a ideia é que vocês tragam
essa noção, esse conhecimento da área, para que a gente possa, através de um projeto, propor algo para o tomador de decisão, né? Ó, isso aqui pode ser feito dessa forma, um projeto X. Aí a gente vai e faz o dimensionamento, né? Pode até propor essas ações também, quais os órgãos, por exemplo, falando agora já que falou muito em educação ambiental, né? Vamos supor que a gente faça um projeto, esse projeto exija também um acompanhamento. Qual seria o órgão que vai poder acompanhar nesse contexto de educação ambiental? Com quem que a gente fala, para quem que a gente liga, né? Tornar um pouco essa experiência mais prática para vocês. E, né, em relação a isso, tá? Existe uma ferramenta que a gente vai poder usar bastante, que é a modelagem hidrológica. A gente vai poder avaliar, né, a área de estudo de uma maneira mais pontual, obtendo respostas em termos de vazão, em termos de condicionantes hidrológicas, tá? Então, por isso que eu abri essa aula hoje para a gente falar um pouquinho de modelagem hidrológica e modelos hidrológicos, tá? O objetivo de vocês, como tarefa, como segundo exercício, é fazer a discretização de uma bacia hidrográfica, que pode ser a do Tucunduba, caso vocês consigam modelo numérico de terreno, tá? Então, a gente consegue, sim, fazer essa discretização utilizando softwares como o ArcGIS, o QGIS, tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre modelagem hidrológica e, no final, eu vou explicar para vocês como que é essa segunda tarefa, tá? Posso, então, compartilhar a tela e mostrar a aula para vocês? Ou alguém quer ainda fazer algum comentário sobre o trabalho? Pode continuar, professora. Pode continuar, Beleza, professora. olha. Tá, quando eu estiver apresentando o PowerPoint, eu não consigo mais ver o chat. Então, quando vocês quiserem fazer qualquer comentário, usem o microfone de vocês, tá bom? Tudo bem. Estão vendo aqui a apresentação? Já chegou para vocês? Já chegou. Vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho sobre modelagem hidrológica, tá? Primeira coisa, o que é um modelo de simulação? Se fala muito, eu acredito que vocês já ouviram falar bastante sobre modelagem hidrológica, tá? Então, o que é um modelo? É uma representação simplificada de algum objeto e sistema, numa linguagem de fácil acesso e uso. Quando eu estou falando de um modelo hidrológico, por exemplo, eu estou falando de uma representação física através de equações matemáticas. Eu represento o comportamento hidrográfico de uma bacia, de um rio específico, e eu utilizo equações matemáticas para essa representação, tá? Mas o modelo, ele tenta simular o comportamento de um objeto ou de um sistema. No nosso caso aqui, nós estamos falando de uma bacia hidrográfica, nós estamos falando de trechos de rios. Então, quando eu falar em equações, eu estou falando em equações, por exemplo, de Saint-Venant, equações de Munsingen-Conge, que vocês devem ter visto lá em hidrologia, tá? Eu estou falando de representações matemáticas para processos físicos. Que processos são esses? O comportamento hidrográfico de uma bacia. No nosso caso, a gente vai falar da representação chuva-vazão. E por que eu faço essa simulação? Né? Por que eu quero simular? Porque eu quero entender o sistema, isso me ajuda a compreender o comportamento e também para prever respostas que esse sistema pode me dar em diferentes situações. Por exemplo, como é que vai se comportar um trecho de um determinado rio, considerando que a vazão, a chuva, daqui a 30 anos, ela vai diminuir 10%. Qual que é o efeito disso na minha vazão? Né? Pensem vocês que, se vocês, por exemplo, são operadores de hidrelétricas, isso vai influenciar muito o comportamento de vazão no trecho onde vocês têm a usina instalada, em operação. Né? O que vai acontecer? Vamos supor, vocês têm uma barragem. O que vai acontecer? Vocês são os responsáveis por uma barragem.
O que vai acontecer em períodos de chuva com a vazão desse rio? Tá? Vou ter um rompimento de barragem, vou ter que liberar, e tudo isso vocês vão poder estimar através de uma simulação. Tá? Vocês vão utilizar, portanto, um modelo hidrológico que represente esses processos. Essa é a importância da modelagem, tá? Aí vocês têm aqui, ó, esse desenho é bem interessante, porque são vários atores, né, discutindo aqui a bacia hidrográfica. Aí vocês têm a indústria, né, vocês têm a construção civil, vocês têm a área de pesca, vocês têm o tomador de decisão, tem o pessoal da agricultura. Então, nesse contexto de conflitos pelo uso da água, entender o comportamento dessa bacia hidrográfica e suas complexidades facilita bastante. Alguém aqui já participou de um comitê de bacia hidrográfica? Use o microfone, por favor. Não, professor. Não. Se vocês buscarem por... Se vocês buscarem por estudos realizados no comitê de bacia, vocês vão ver que existe discretização de bacia, vocês vão ver que existe simulação para determinados usos, são elaboradas curvas de permanência, né, curva-chave, tudo para que se tenha uma noção bem generalizada dos processos, mas também pontuais, tá? Com o que ocorre em cada trecho de rio e como que isso pode ser alterado, os impactos dessas alterações, tá? Por exemplo, o que acontece com uma determinada bacia hidrográfica quando eu altero as características de uso de solo? Eu impermeabilizo uma grande área. O que ocorre com essa bacia hidrográfica? O que ocorre com uma vazão no exutório? Né, uma vez que eu vou diminuir a infiltração e aumentar o escoamento superficial. Isso vai ser relevante? Quão relevante vai ser? Isso tudo vocês vão ter essa resposta a partir de modelagem hidrológica. Então, a ideia dentro dessa simulação é também identificar esses objetos que fazem parte do processo, tá? Vocês podem ter uma simulação no ponto final da bacia hidrográfica, no exutório, mas vocês podem ter em cada uma das suas bacias, tá? Se eu quero, por exemplo, fazer uma transposição, aqui nessa imagem, vejam o seguinte, tá? Vocês têm uma área ali, tem uns barquinhos bem no meio ali, um lago, tem uma indústria, né? E aí vocês têm uma seta ali apontando para a cidade. Imagine que, vamos pensar nisso como um exemplo de transposição. Acho que eu já comentei com vocês que transposição de rios é muito comum, né? A gente tem a mais famosa no Brasil, que é a transposição do São Francisco, mas a gente tem inúmeras transposições em menor escala para fazer abastecimento de água para a cidade, tá? Então, como é que eu vou avaliar esse tipo de obra? Como é que eu vou entender o comportamento de um trecho de rio ou a bacia hidrográfica na sua totalidade quando eu faço a inserção desse tipo de medida estrutural? Tá? Eu simulo. É muito importante a simulação hidrológica no contexto de bacias hidrográficas. Ó, aqui vocês têm, por exemplo, ó, exemplos de objetos, tá? Tem trechos de rios específicos, tem reservatório, lago, estação de bombeamento, ponte, cachoeira, banhado, confluência. Tem um monte de situação aqui que pode gerar conflito pelo uso, né? São diferentes aplicações dessa bacia hidrográfica. Aí, o que vocês vão fazer aqui? Qual que é o papel de vocês, engenheiros, aqui numa... Se vocês estivessem sentados nessa mesa aqui, né? Do desenho ali.
Quem vocês seriam? Que papel vocês estariam representando? Vocês conseguem identificar? Usem o áudio, ou o microfone. Ninguém? Ninguém quer comentar? Ou ninguém, não tem ninguém mais na sala? Foi todo mundo preparar o almoço. Eu acredito que no primeiro momento, eu acho que seria de entender o lado, tipo, de todos, né? Tipo, fazer um estudo de casos. Eu acho que essa seria a palavra. Porque nessa mesa tem várias representações, né? Tem a construção civil, tem o agrícola. Então, eu acho que nesse primeiro momento, eu acho que eu seria a pessoa que faria um estudo de caso sobre a bacia, para poder ver aquela questão do tempo de retorno, da chuva e tudo mais. E aí depois, eu acho que eu seria um engenheiro para tomar uma decisão, talvez na preservação ou da melhor solução para isso. Bom, olha só, gente, o nosso papel nesse tipo de projeto é justamente fazer essa caracterização da bacia, né? Porque nós não vamos tomar decisão, a gente vai entregar a decisão ao gestor de bacia, mas a gente não toma decisão, tá? O que a gente faria aqui? Isso eu estou mencionando para vocês, considerando as ferramentas dessa disciplina, considerando recursos hídricos, tá, gente? Vocês iriam apresentar os projetos. Ó, de acordo com a minha simulação, de acordo com as minhas análises, esse é o comportamento da bacia em tal situação, esse é outro. Tá? Vocês iriam indicar o comportamento, a caracterização da bacia hidrográfica. Esse seria o papel de vocês. Obviamente que vocês, como engenheiro, podem ser depois contratados para executar uma obra, projetar um determinado estudo de caso, tá? Aqui, olha, o que vocês têm aqui? Vocês têm a mesma situação, só que aqui vocês têm a imagem de um programa computacional, tá? Então, vocês têm geração de energia elétrica, vocês têm áreas da bacia em que que é destinado para recreação, vocês têm áreas urbanas, vocês têm o nível de proteção, tem irrigação, tem de tudo nesse trecho de rio, tá? Então, vocês iriam analisar isso através de modelagem hidrológica. Aí, olha só, cada objeto pode ser representado por um conjunto de equações, né? Conforme o que vocês viram em hidrologia e hidráulica, tá? Quando a gente vai trazer, a gente vai relembrar alguns conceitos dessas duas disciplinas, tá? Se vocês, por exemplo, forem fazer uma obra de drenagem, uma obra já, né? Aí vocês vão ter que lembrar lá dos conceitos de escoamento livre, dimensionamento de canais, caso necessário, medidas compensatórias em drenagem urbana, como, desculpa, trincheiras de infiltração, o que a gente chama de piscinão, né, mas são reservatórios, bacias de detenção, retenção, tá? Isso tudo vem de conceitos de hidráulica. Assim como a análise, a modelagem, o comportamento, vem de hidrologia. Eu mencionei, por exemplo, há pouco para vocês, as equações de Moskingen-Kunge. Qual foi a outra equação que eu mencionei? De Saint-Venant, que é para o escoamento, tá? E essas equações, elas podem ser resolvidas analítica ou numericamente. Aqui vocês têm um exemplo, ó, essas equações que vocês estão vendo abaixo da figura são as equações de Saint-Venant, tá? Então, como que essa bacia vai responder para vocês, tá? Vocês têm aqui, olha, esse é um gráfico como se fosse uma interface de um modelo, tá? Esse aqui é o REC HMS, que é um software gratuito também, que vocês podem utilizar para acompanhamento de projetos em bacias hidrográficas, mas com características urbanas e bacias hidrográficas menores, tá?
mas seria a interface do modelo. Essa figura, vocês não veem meu cursor, né, de mouse. Então, é a figura do canto direito superior, tá? Então, vocês vão analisando pontos da bacia hidrográfica de interesse. Cada pontinho azul desse na minha figura representa um exutório, tá? Então, ali eu tenho as características do escoamento nesse trecho de rio. Aí vocês têm uma representação gráfica entre pontos e trechos de rio. Vocês têm ali uma representação também de equações de São Venant, tá? É uma figura mais ilustrativa, que diz para vocês o seguinte, ó, que a modelagem hidrológica, ela consiste em simular um fenômeno físico que ocorre na bacia hidrográfica através de equações, né? Quem faz essa representação? Um modelo hidrológico. E aí vocês têm N modelos hidrológicos. Professora, Fale. que programa é esse que aparece na outra foto, no outro slide? É o REC HMS. Deixa eu colocar aqui para vocês, deixa eu escrever aqui. É um software gratuito, tá? Vocês têm vários softwares. Vocês têm o REC-RAS para simular barragens. Vocês têm o REC HMS. Hoje a gente não vai ver. Peraí. Hoje a gente não vai entrar em um modelo específico, tá? Mas se vocês quiserem embarcar nessa comigo, a gente pode tranquilamente fazer uso de modelagem nessa disciplina, tá? Em um contexto normal, a gente estaria agora num laboratório qualquer aí da UFPA e a gente já estaria trabalhando. Eu só mudei um pouquinho a metodologia dessa disciplina, porque eu não sei como é que está a situação de vocês em relação a recursos, né, computacionais. Se vocês têm internet de boa qualidade, se vocês têm acesso a computadores, né? Então, eu fiquei um pouco receosa em focar a disciplina direto para modelagem, que a gente pode trabalhar com isso aqui lindo, eu vou acompanhando vocês, vou dando exemplos, a gente vai solucionando problemas, né? Só que eu fiquei um pouco receosa, porque eu não sei como é que está a situação de vocês. Mas se vocês me derem carta branca, a gente embarca diretamente aqui em modelagem, tá? Mas vamos conversando. Esse aqui é o modelo, é um software gratuito, vocês podem baixar também. Aí vamos lá, olha, como é que eu represento esses tais objetos? Vamos colocar exemplos e um modelo de representação. Trecho de rio. Como é que eu represento o escoamento em um trecho de rio? Eu posso usar a equação de Munsky. Isso aqui é uma equação para escoamento que vocês viram em hidrologia ou talvez em hidráulica também. Reservatório. Como que eu represento um reservatório? Eu aplico equações do método de Puls. A bacia hidrográfica. Aí vocês têm o método do Soil Conservation Service e hidrograma unitário. Isso aqui também é tema de hidrologia. Lembra aquele hidrograma triangular que vocês faziam lá na hidrologia, o SCS, né? Como que eu faço uma representação de confluência no meu modelo? Eu vou somando trechos de rio, vazão em cada um dos trechos e vou acumulando, tá? Então, o programa, ele é uma série de algoritmos, é uma série de equações, tá? Por trás de todo o programa, vocês têm inúmeros algoritmos e funções e um roteiro para que vocês possam fazer toda essa representação, né? Mas são equações matemáticas. Aqui o REC HMS, tá? O que vocês estão vendo aqui? Vocês têm pontos na bacia hidrográfica e vocês vão acumulando vazão, ó. Essa bacia hidrográfica aqui, ela está dividida em duas subbacias. Então, eu vou fazer a análise em distintos pontos dessa bacia hidrográfica, tá? Esse REC HMS, ele é um programa muito bom para ser utilizado em bacias urbanas, tá? E bacias pequenas também. Grandes bacias, a gente vai falar sobre o MGB. Então, como é que funciona um modelo, tá? Um modelo, ele funciona com dados de entrada, né? Tu entra com dados, tu calibra o teu modelo, ele
processa isso tudo através de algoritmos, através de equação e te dá um resultado, uma saída de modelo, tá? No nosso caso aqui de recursos hídricos, a gente vai trabalhar com o modelo chuva-vazão. Então, quem que é o meu dado de entrada? O meu dado de entrada é uma precipitação. São eventos de precipitação, tá? O que é o meu processamento? Meu processamento são equações que representem a física de uma bacia hidrográfica, que representem a infiltração, né, o escoamento e várias outras situações, tá? Áreas de inundação, áreas de planície. Quanto mais robusto é o modelo hidrológico, melhor é essa representação em detalhes, em escala. Em um modelo chuva-vazão, se a minha entrada é precipitação, a saída é escoamento, é vazão, tá? Então, vocês têm ali um gráfico, vocês estão vendo ali um hidrograma, tá? Ou seja, a vazão ao longo do tempo. É isso que um modelo chuva-vazão vai me fornecer. Tranquilo? Qualquer coisa pode me parar. Vocês também têm diferenças de modelos, dependendo do que vocês estão simulando, tá? Em sistemas artificiais, o que a gente tem, né? A gente tem um sistema mais controlado, então são saídas mais previsíveis, tá? Já em sistemas naturais ocorre o contrário, tá? E isso também a modelagem vai nos trazer como resposta. É mais um exemplo de simulação, tá? Vocês têm uma diferenciação aqui, mundo real e modelo, tá? Então, um modelo, ele vai tentar simular um fenômeno, tá? Mas é como eu disse para vocês, dependendo do modelo, se ele é robusto ou não, a gente pode ter diferenças entre a realidade. Lembre-se sempre, é uma representação. Aí aqui, ó, uma pergunta. É possível medir as variáveis hidrológicas? Por que eu necessito de modelos? Porque imagina, né? Eu estou falando para vocês que um modelo, ele vai me dar como resultado, por exemplo, um hidrograma. Uma análise de vazão ao longo de um determinado período. Mas eu posso pegar um molinete, ir para o trecho de rio e fazer uma medida de vazão. Posso, né? Por que eu vou modelar, então? Porque algumas situações eu preciso antecipar. Urbanização, o que vai acontecer com esse trecho de rio, com o processo de urbanização intensificado, como que vai ser o fator de cheias nos próximos 100 anos ou nas próximas horas, o que ocorre com o meu escoamento, se eu considerar um desmatamento de X% na minha área de bacia, se eu considerar mudanças climáticas, outras alterações também, tá? Então, eu preciso saber o que está acontecendo em locais onde não existe medição. Tem mais isso, né? Tem locais onde eu não consigo fazer medição. Eu não sei se vocês já se depararam com isso, mas tem poucas estações aqui no estado para medir chuva e medir vazão. Então, nem sempre é tão fácil ir a campo e fazer medição. Quando eu tenho simulação hidrológica, eu vou fazendo um acompanhamento. Aí tem o outro lado também é verdadeiro. Ó. Se eu disponho de um modelo, por que eu preciso medir vazão de um rio? Né? Porque parece que uma coisa anula a outra. Se eu tenho medição, eu não preciso de modelo. Se eu tenho modelo, eu não preciso ir a campo fazer medição, tá? Só que, na verdade, são situações que se complementam. Porque um modelo, ele precisa ser alimentado. Ele precisa de série de dados hidrológicos, como qualquer amostra estatística. São melhores quando contém mais dados. Quanto mais informação, quanto mais dados observados, que é o que a gente chama, melhor é o funcionamento do sistema, tá? Do modelo, desculpa. E outro detalhe, vocês têm transformação contínua nos sistemas, né? E isso pode ser observado em campo também. E os modelos, eles estão longe de serem perfeitos. A gente está ainda
ajustando, fazendo sempre alguma alteração para tornar essa representação o mais real possível, tá? Então, modelos hidrológicos, eles têm certeza também, tá? Eles não são assertivos em 100%. Esses dados hidrológicos, essas séries, elas servem para calibrar o modelo, tá? Eu já vou para a vibração. Modelos hidrológicos não criam informação, eles apenas permitem usar melhor a informação que já existe. Aqui vocês têm as fases de desenvolvimento de aplicação de modelos, tá? Onde vocês vão inicialmente fazer a escolha dos processos que vão ser observados, tá? Vão determinar as equações que vão ser utilizadas para cada um desses eventos, vão verificar a capacidade processual desse modelo, tá? No caso aí eu estou falando de logística computacional. Depois vocês têm a calibração do modelo e a validação do modelo, tá? Eu obtive sucesso em todas essas etapas? Ok, então eu posso fomentar os meus resultados. Caso contrário, eu tenho que ficar ajustando. Tá? Isso aqui é se vocês fossem... Esse esquema aqui é se vocês fossem montar um modelo hidrológico. A ideia é que agora vocês utilizem um modelo que já está pronto. Tá? Os modelos hidrológicos, eles estão em constante melhoria. Vocês têm diferentes tipos de modelo. Modelos conceitual, empírico, concentrado, distribuído, estocástico, determinístico, com base física, com base empírica. Tá? Aí eu coloquei aqui alguns conceitos para vocês. Por exemplo, o que é um modelo conceitual? Quando as funções utilizadas na elaboração levam em consideração os processos físicos. Né? Essa definição é estabelecida para diferenciar os modelos que consideram os processos físicos dos modelos de caixa preta. Tipo, tu não sabe o que acontece ali dentro, tá? Esses modelos do tipo caixa preta ou empírico, eles se ajustam aos valores calculados observados, através de função que não tem nenhuma relação com o processo físico. Então, um modelo conceitual ou um modelo empírico, ele tem maior incerteza, porque eu não consigo validar os meus dados, tá? Ele simplesmente, ele se ajusta a um valor calculado, né? Eu pego o que ele calcula e eu faço um ajuste aos dados observados. Porém, tá? Eu não estou avaliando, não estou comparando isso com o processo físico. Então, dependendo da escala que está sendo utilizada, esse modelo aqui pode trazer erros ao projeto. Aqui vocês têm ó, a observação de eventos. Ó. Cada evento desse aqui de medição de vazão vai montar para mim um hidrograma final. Tá? É um modelo contínuo e discreto. Aí vocês têm ainda o modelo concentrado. O modelo concentrado, ele vai ser utilizado mais para bacias pequenas, porque ele não leva em consideração a variabilidade espacial. Vocês vão usar uma precipitação média como dado de entrada, por exemplo, tá? E eu sempre vou citar exemplos de modelo chuva-vazão, ou seja, modelos que convertem chuva em escoamento. Já o modelo distribuído não, ele é bem mais robusto, tá? E ele representa diferentes variáveis e parâmetros que são função do espaço e do tempo. Então, a gente consegue ter uma melhor representação dessa bacia hidrográfica. Ó, por exemplo, aqui, ó, tem um exemplo de modelo distribuído e um modelo concentrado. O que acontece aqui? O que essa figura está indicando para vocês? Que no modelo distribuído, eu fui analisando cada uma das etapas desse trecho de rio, considerando os parâmetros referentes a esses trechos, variáveis. O modelo concentrado, não. Eu tenho um resultado inicial e final nos meus pontos de análise. Então, eu tenho um ponto A, e aí eu vou ver o resultado lá no ponto B. Seria como se a gente estivesse trabalhando em hidráulica com o modelo euleriano, por exemplo, tá? Não sei se vocês lembram disso.
Mas, enfim, o modelo concentrado, ele dá uma resposta inicial, uma resposta final. Já o distribuído, não, ele faz uma análise mais contundente de todos os processos que vão ocorrer na bacia hidrográfica. Por que vocês precisam saber disso, tá? Porque N trabalhos vocês vão poder executar utilizando um modelo hidrológico, porém, um modelo vai ser mais adequado que outro. Tá? Se vocês querem, por exemplo, simular a bacia amazônica, né, vocês têm que, no mínimo, ter um modelo de larga escala, um modelo distribuído, que tem uma forte representação física, que pode representar processos de alteração de uso de solo, de mudanças climáticas. Vocês não vão escolher um modelo, por exemplo, concentrado, para simular uma bacia do porte da bacia amazônica. E se eu for analisar uma bacia urbana, eu preciso de um modelo de grandes bacias, um modelo com uma forte base física que me represente, que tenha escoamento representado por Muskingum-Kunj, o modelo inercial de São Venant, né? Vou precisar? Talvez não. Talvez um modelo concentrado, como o REC-HMS, já me sirva, já seja útil. Então, vocês têm que saber qual modelo vocês vão utilizar. É por isso que eu estou falando, comentando com vocês, que existem diferentes hipóteses, diferentes opções. Tá? Vocês têm ainda modelos estocásticos e determinístico, também são representados. Em relação à modelagem, tá? É importante que vocês saibam que a gente está engatinhando, assim. Tá? Até porque, o que a gente tinha, né? Quando a gente fala de hidrologia no início do século, até ali, por exemplo, década de 60, a gente tinha ainda conceitos e experimentos muito incipientes, né? A gente sempre trabalhou com as equações de Darcy, de São Venant, experimentos de Orton, evapotranspiração. Inclusive, esse conceito de evapotranspiração já tem alguns autores questionando, né? Mas, enfim, caso vocês tenham interesse, tem uma coletânea de papers, tá? Stream Flow Generation Process. É livre, vocês podem digitar isso no Google e dar uma olhada, tá? É bem interessante. Mas o que eu quero ressaltar com vocês, tá? Eu quero ressaltar que a gente ainda está caminhando. Que a modelagem hidrológica ainda está avançando, que a gente está em melhoria. Outros exemplos aqui, o modelo de infiltração de Orton foi proposto em 1933, o modelo de Muskingum em 39, o modelo de Pulse para reservatório 1928. Como novas questões ambientais vão surgindo, vão sendo realizadas alterações nesses modelos também, tá? Como, por exemplo, qualidade de água. Existe modelagem, vocês devem, em algum momento, se não usaram ou ouviram falar do modelo, da UFMJ, né, para qualidade de água, modelos que simulam desmatamento, sedimentos, ecossistemas, né? Então surgiu a necessidade de modelos distribuídos, como a gente tem hoje. Eu coloquei aqui, olha, alguns desses modelos seguindo essa questão histórica. Aí vocês têm o modelo Xi e tudo que esse modelo faz. Análise de evapotranspiração, escoamento superficial, zona de saturação, isso envolve infiltração. Como que esses processos hidrológicos são representados em um modelo? Aí vem depois os modelos com base física. E aqui a gente vem falar de um detalhe muito importante, que é a calibração hidrológica. O meu modelo, todo e qualquer modelo distribuído, ele precisa ser calibrado. O que é uma calibração de modelo? Calibração de modelo, eu tento ajustar os parâmetros do modelo de forma a simular corretamente os dados observados. Por exemplo, tá? Eu tenho uma série de dados de vazão, de 1960 a 1990. Eu utilizo esse mesmo período para simular o meu modelo, tá?
Então, o que, que eu faço? Eu tento gerar e comparar hidrogramas de um período observado e de um período calculado. Quanto mais próximo o meu modelo tiver dessa representação de um evento que ocorreu, que foi observado, significa que ele é um modelo calibrado, que ele pode ser utilizado, inclusive, para previsões futuras, porque ele tem essa habilidade em representar um dado observado, tá? Então, essa é mais uma vantagem desse tipo de modelo. Vocês têm ainda os modelos de grande escala, onde vocês têm necessidade de fazer, de acoplar com a atmosfera, tá? Existem novas fontes de dados também utilizadas, como sensoriamento remoto. Aí eu coloquei algumas observações. Existem ainda modelos de grande bacia, e aqui eu abro um espaço para falar um pouquinho sobre o modelo MGB e pH, tá? Que foi um modelo que eu trabalhei durante anos, trabalho até hoje, tá? É um modelo criado para grandes bacias, então vocês poderiam usar esse modelo para simular a bacia amazônica, por exemplo, inclusive isso já foi realizado várias vezes. Vocês podem utilizar para áreas de planície. Esse modelo aqui, o MGB, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui na internet. Deixei aberto aqui. Vocês vão utilizar esse site aqui, ó, HGE, Hidrologia de Grande Escala, que é do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, tá? Eu fazia parte desse grupo de pesquisa quando eu estava na pós-graduação. Não sei se eu já comentei com vocês, mas eu fiz mestrado e doutorado ali no IPH, tá? Então, o que o grupo de pesquisa disponibiliza? Uma página na internet para o uso do modelo de grandes bacias, o MGB, tá? Dentre as aplicações do MGB, vocês têm aqui, ó, manuais de como usar o MGB. Percebam aqui que vocês têm uma versão, por exemplo, para ser usada com o QGIS. O QGIS é um software, né, ele funciona como o ArcGIS, só que ele é livre, ele é um software de SIG, e ele é livre, vocês podem baixar o QGIS, tá? Então, aqui, vocês têm como é que funciona, tá? Vocês têm um plugin do MGB que vocês vão adicionar ao QGIS para poder rodar a simulação hidrológica. Mas o que eu quero, por enquanto, é que vocês acessem os manuais para verificar como que eu faço a discretização da bacia. Ó, aqui vocês têm um manual de aplicação do modelo MGB. Aí, olha o que vocês vão fazer, tá? Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Alguém quer falar? Alguém abriu o microfone, quer falar? Bom, vamos lá. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês, tá? Porque antes, o MGB, ele é um modelo distribuído. Então, para que a simulação hidrológica seja feita, é necessário, antes, criar mapas que representem a bacia hidrográfica. Aí, aqui eu estou falando de SIG, eu estou falando de geoprocessamento, tá? Então, antes de começar a simulação, tem aqui nesses manuais todo um passo a passo, utilizando o QGIS, para fazer a discretização da bacia. É isso que eu quero que vocês acompanhem para fazer o segundo exercício, que é a discretização da bacia do Tucunduba, tá? Talvez a gente não consiga usar a bacia do Tucunduba para simulação. Por que que não? Porque a gente não vai ter dados hidrológicos, mas vocês podem sim fazer a discretização da bacia hidrográfica. Percebam que aqui, ó, ele começa, o 2.1 é o modelo digital de elevação. Então, ele vai mostrar onde é que vocês vão conseguir esse MNT, tá? De onde vocês vão tirar, como vocês vão utilizar, quais os botõezinhos do software de geoprocessamento vocês vão utilizar, tudo que é necessário para que, ao final, vocês tenham a discretização da bacia hidrográfica. Ó, tá tudo aqui. Isso aqui ainda são passos da discretização da bacia hidrográfica, ó. Tá vendo? Estão sendo construídos trechos de rio. Tudo isso a partir do MNT.
Tá vendo? Ó, eu peguei um MNT e agora eu estou criando, ó, aqui ele já dividiu em subbacias. Isso é discretização de uma bacia hidrográfica. Ó, não é ainda simulação hidrológica, tá? Ó. Aí vocês têm todo o passo a passo, com imagens, o que que cada janelinha aqui que o programa vai pedir para vocês. Vocês vão fazer classificação de área, essa área destinada a cultivo, é destinada à área urbana. É muito bacana esse manual aqui, tá? Ó, só aqui no item 3 que ele já começa a mostrar o programa de simulação. O item 2, ele é todo destinado para a discretização da bacia hidrográfica, tá? Então, vocês vão baixar esse manual e vocês vão replicar isso aqui. Se vocês quiserem, tá? Pode até usar a mesma imagem, a mesma bacia hidrográfica, porque a ideia é que vocês aprendam, que vocês tenham contato com esse tipo de ferramenta, tá? Que é o geoprocessamento, que é o QGIS. Certo? Vocês vão precisar disso aqui para fazer simulação hidrológica usando um modelo distribuído, tá? Então, essa é bem tranquilo, vocês podem simplesmente reproduzir, só para vocês se familiarizarem com o processo, tá? Ah, eu vou fazer para o Tucunduba, faz. Aí o outro já chega, ah, não, eu quero fazer para a bacia do Tapajós, faz. Ah, professora, eu quero discretizar toda a bacia amazônica, vai. Quem está falando aí comigo? Letícia, faz. Professora, esse manual aqui é no caso por QGIS, mas essa plataforma pode ser disponibilizada no ArcGIS? Pode, só que o que que acontece, tá? Por que que eu falei por que que está sendo utilizado também o QGIS, tá? Porque ele é free, né? O ArcGIS não, mas o QGIS é. Então, a equipe do MGB resolveu também disponibilizar. Tu pode fazer tudo no ArcGIS, né? Só que aqui, inclusive, deve ter no site um manual usando o ArcGIS. Eu baixei aqui só do QGIS. Deixa eu ver aqui. Aí tem outros manuais, olha, porque eu lembro que isso tudo acontecia só no ArcGIS. Depois que a gente foi mudando, tá? Tem o manual do Hidro, tem o manual espanhol. Não, mas é o manual de discretização, tá? Bom, eu acho que eu tenho ainda do ArcGIS, tá? Depois tu pode me pedir por e-mail, eu posso compartilhar. Mas qual é a ideia, tá? A ideia é que aqui vocês têm, ó, vocês têm todo o passo a passo. Tem diferença de programa para programa, né? De software para software. Então, de repente, a ferramenta que tu vais usar no ArcGIS não é a mesma, não tem o mesmo nome do que tem no QGIS, mas é a mesma função. Se tu és habituado a usar o ArcGIS, é possível que tu encontre essas ferramentas lá, tá? Mas o que eu quero é que vocês façam a discretização de uma bacia hidrográfica, tá? Eu estou dando como exemplo esse manual aqui. Mas se vocês souberem fazer de outro jeito, não tem problema. Vocês podem fazer utilizando o Idrizi, por exemplo, que é uma outra ferramenta de geoprocessamento. Não tem problema, vocês podem utilizar esse software também, tá? Alguém aqui trabalha com Idrizi? Pode usar. Ele tem as mesmas funções. Fale. Bom dia. Eu queria saber se esse MGB, né? Ele é uma extensão para o QGIS. A gente vai ter que ativar. Por hora, eu só quero que vocês façam a discretização da bacia hidrográfica. A gente não vai simular, não vai fazer modelagem hidrológica. Por enquanto é só a discretização, tá? E o 2 do manual do MGB fala só sobre discretização de bacia hidrográfica. Por isso que eu pedi para vocês lerem. A gente ainda não vai falar em simulação hidrológica. Mas o que que acontece? Tu instala um plugin no QGIS ou no ArcGIS. Tá? Certo. Obrigada. Disponha. Mais alguém? Ó, é bem aqui começa, então, o que é necessário
para modelos de grandes bacias, tá? Uso intensivo de SIG, nesse caso aqui a gente vai usar o QGIS, tá? Mas não se preocupe quanto a isso, porque a minha ideia é mostrar para vocês a discretização de uma bacia hidrográfica, e depois eu quero mostrar, se vocês concordarem, se vocês me disserem que dá para a gente fazer, aí a gente vai fazer algumas aplicações utilizando outros modelos mais focados em áreas urbanas, tá? Que a gente tenha, assim, resultados aplicados a projetos de engenharia, como o REC, HMS, tá? Tem um outro que talvez vocês tenham usado em drenagem urbana, o SWIM. Mas, por enquanto, a gente vai fazer só a discretização. Vamos passo a passo, tá? Depois a gente vai envolvendo modelagem. Coloquei ainda nessa aula algumas noções sobre geoprocessamento, estrutura de um SIG, tá? Ó, a criação de modelos, de mapas, usando geoprocessamento. Vocês têm uma disciplina chamada geoprocessamento? Ela é Na optativa, verdade, professora. Ela é optativa. optativa. Pronto, ó. Mas olha, o que vocês vão chegar, tá? Vocês vão chegar num mapa, com a discretização da bacia hidrográfica, vocês vão ter um mapa bem parecido com esse. Na verdade, vocês vão ter vários mapas. Esse aqui, vocês estão vendo uma bacia hidrográfica, e a informação que vocês têm dessa bacia hidrográfica é a cobertura vegetal e o uso de solo. Tá? Isso vocês também vão conseguir seguindo aquele manual lá do MGB, o tópico 2 daquele manual. Tá? Então, essa bacia, ela está caracterizada, o que é área de pastagem, o que é área de floresta, o que é área de água, o que é agricultura. Esse é um dos mapas que a discretização da bacia produz. Vocês vão ter outro só com modelo digital de elevação, um outro mostrando a rede de drenagem, outro mostrando subbacias. Quando a gente está trabalhando com modelo distribuído, o que a gente faz? A gente pega todos esses mapas e sobrepõe, né? Porque aí quando o modelo ele for fazendo os cálculos, ele vai levar em consideração todos esses parâmetros. É um uso, por exemplo, quando ele for calcular um trecho de rio, né? Ele vai precisar da infiltração. Como é que funciona a infiltração aqui? Então, ele vai buscar informação de profundidade de solo, de tipo de solo, de uso. Então, eu vou ter vários mapas sobrepostos para trazer informação para a minha modelagem, tá? Mas, por enquanto, não se preocupem com isso. Aqui, ó, vocês têm um modelo numérico do terreno, onde eu consigo avaliar, olha, vocês estão vendo aqui o contorno da minha bacia hidrográfica. Aqui eu consigo avaliar a altitude de cada um dos meus pontos, ó. Eu consigo ver quais são as áreas mais elevadas, para onde que vai o meu escoamento, onde é que começa, né? Então, bem aqui para o outro lado aqui esquerdo, seria o meu exutório, né? Aqui esse mais vermelho, a cabeceira do rio. São essas informações que eu trago com a discretização. Eu crio mapas. Discretizar uma bacia hidrográfica é criar mapas da minha área de contorno, tá? Esses mapas, eles vão me trazer informações do terreno, da rede de drenagem, subbacias. Vocês vão ver que tem todas essas etapas lá no manual. Eu só quero que vocês reproduzam isso. Vocês podem fazer para a mesma bacia que está lá no manual, tá? Vocês podem fazer tal qual. Ou vocês podem escolher uma outra bacia hidrográfica. Tentem essa do Tucunduba. Então, aqui vocês têm a rede de drenagem. Aqui você já tem um resultado de um modelo lógico, comparando as vazões observadas com a calculada. Você tem ainda modelos aplicados a bacias urbanas. Geração de hidrograma, utilizando modelagem. Imagina vocês, tá? Vocês vão fazer uma obra ou vocês vão analisar um processo de outorga. Vocês precisam dessas informações, né? Vocês precisam, a modelagem hidrológica ajuda bastante. Eu vou propor, né, na FAESA, uma disciplina optativa só de simulação hidrológica também. Não sei se vai ter tempo de que vocês façam, não sei como, acho que vocês estão no 9º semestre já, né? Eu não me recordo agora qual que é o semestre da disciplina de recursos hídricos. É um dos finais.
É o oitavo? Tá. Mas, enfim, tá? Talvez seja possível, mas a gente vai aplicar ainda os conceitos nessa disciplina. Esse modelo aqui, vocês viram? Na disciplina de drenagem urbana? O SWIM, o SWMM? Não, professora. Também é A um gente está software estudando livre. agora. Pronto, também é um software livre que vocês podem baixar. Olha as aplicações dele, tá? Vocês podem fazer projetos de sistema de microdrenagem, projetos de medidas compensatórias, simulação de fluxo combinado de esgoto e chuva, simulação da qualidade de chuva dos sistemas de drenagem, elaboração de mapas de inundação urbana, simulação de condição de pré e pós-desenvolvimento. Então, imagina, vocês entregam um projeto, né? Aí vocês vão vão fazer uma análise do que vai ocorrer para a área de um loteamento. Né? Vai ser impermeabilizada uma grande área. Então, vocês podem fazer a simulação da pré-obra e depois, o que vai ocorrer, fazer essa comparação para que vocês consigam fazer uma análise de mitigação de impacto. Então, é muito bacana a simulação. É sempre bom a gente estar utilizando essa modelagem. E pensem assim, vocês só têm que aprender a usar o programa. Né? O que é aprender a usar um programa? Primeiro, saber qual que é o programa melhor para vocês aplicarem em cada caso. Ó, aqui eu estou mostrando para vocês um exemplo de simulação de pré e pós-urbanização. Vocês não vão usar um MGB para fazer isso. Não condiz, pode ser um modelo mais robusto, mas não condiz para vocês para uma área como essa. Melhor seria utilizar o SWIM, ou o REC HMS, tá? Eu quero verificar um projeto de macrodrenagem que vai ser feito na Estrada Nova. Eu consigo fazer isso utilizando o REC HMS? Perfeito. Então, a primeira coisa é saber qual modelo utilizar. Depois, eu tenho que conhecer os algoritmos, porque o modelo aceita tudo. O modelo é que nem papel, aceita tudo, né? Só que tu tens que fazer a tua análise. Dependendo da situação, eu vou usar a equação simplificada de São Venant ou eu vou usar uma equação mais composta. Aí vocês têm que ter também noção da hidrologia, né? Mas isso é aplicação, ó. Tá vendo? Eu tenho diferentes subbacias aqui e eu tenho comparação de vazão entre exutórios. Cada pontinho desse aí, preto, é um exutório, é um ponto onde eu estou analisando na minha bacia. Aí eu vou gerar hidrogramas, né? Então, eu postei isso aqui para vocês também, tá? O manual do SWIM, ele está disponível no site da Universidade Federal de Pernambuco. O SWIM, assim como o REC HMS, tá? O REC RAS também, são programas estadunidenses, tá? E o SWIM eu chamo de primo do EPANET. Vocês já ouviram falar do EPANET, que é para água e esgoto, redes de água e esgoto? Sim, sim. Pronto. O SWIM e o EPANET, eles tiveram um manual traduzido pela equipe da Universidade Federal de Pernambuco, está disponibilizado no site. O manual, todo passo a passo, como que eu uso, o programa, vocês baixam o executável, já instalam no computador, é bem legal, tá? Eu sempre usava isso aqui com a minha turma de drenagem urbana. Eu colocava exemplos, às vezes até em hidrologia se dava tempo, tá? Mas é mais uma opção de modelo para vocês. Tá? Eu postei isso também no material de aula de vocês. Tranquilo? Vocês acham que dá para fazer essa discretização? A gente vai tentar, né? Vocês vão conseguir, eu tenho certeza. Tenho certeza. Vocês podem fazer qualquer bacia, tá? Vocês podem simplesmente só reproduzir o que está no manual. Eu só quero que vocês tenham contato, que vocês saibam o que é discretizar uma bacia, porque em todo projeto a gente precisa dessas informações. A gente precisa de mapas. Então, eu quero que vocês tenham esse contato.
Só sigam aquele item 2 do manual. Só pronto. Se vocês só seguirem, reproduzirem e me entregarem os mapas, eu já me dou por satisfeita, porque daí eu sei que vocês fizeram cada uma das etapas, que vocês instalaram os programas, tá? Isso é muito importante. Eu quero que quem não puder, tá, trabalhar com simulação hidrológica, que a professora não tem condições computacional, porque intelectual eu sei que vocês têm, tá? Professora, eu não tenho condições computacional de trabalhar com modelagem hidrológica. Eu não consigo rodar um programa, eu não consigo executar um programa. Eu quero que essas pessoas que não se sintam à vontade para fazer isso me mandem um e-mail. Só quem acha que não pode, tá? Os demais não precisa mandar e-mail. Se ninguém mandar, eu vou entender que tá beleza, que eu posso utilizar exemplos aplicados. Aí a gente vai pegar o conteúdo da disciplina e vai direcionar para um modelo. E aí vocês vão vendo essas respostas de simulação, de reservatório, modelo Musk, tudo através de modelagem. Mas eu preciso que vocês me deem esse feedback, tá? Porque eu não quero pedir nada que seja impossível atualmente para vocês. Tranquilo, gente? Ok, professora. Tudo certo. Ótimo, ótimo. Vocês gostam dessa ideia de focar a disciplina para simulação? Sim. É bom que Eu a acho gente vai pegando a prática. Eu acho que para vocês é proveitoso, tá? Porque o que acontece? Vocês vão apresentar um projeto, mas cadê, né? É legal vocês terem essa ideia, né? De simulação. Um engenheiro precisa usar software, né? Assim como um dia foi, no mínimo, tinha que usar Excel. Então, a habilidade em usar um software seja qualquer um dos softwares, vocês têm vários, inúmeros softwares, seja para simulação, seja, enfim, é a atualidade, assim. Então, se a gente puder agregar isso à disciplina, tá? Mas lembrando, professora, eu não tenho condições computacional, tá? Não é intelectual, não. Intelectual vocês têm, certo? Aposto que sim. Mas computacional, não tenho condições. Aí essa pessoa me manda um e-mail. Certo, gente? Mais uma vez, o manual está aqui, olha, vocês precisam digitar no Google HGE URGS, aí vocês vão cair aqui, olha. No grupo de pesquisa Hidrologia de Grande Escala, aí vocês vão vir aqui em MGB, ó, aí vai abrir essa página aqui para vocês, e vocês vão fazer o download desse manual aqui. Pronto. Eu não quero que vocês simulem nada hidrologicamente, eu só quero que vocês vejam o tópico 2 desse manual, que fala de discretização. Professora, Fale, Jéssica. na aula passada eu não estava, e estavam outros integrantes do meu grupo. E aí ele chegou a perguntar para a senhora se poderia fazer do Rio Sapucajuba. No entanto, a gente até fez o trabalho, os slides, né, do primeiro trabalho sobre o Rio Sapucajuba. Aí, no caso, a gente teria que fazer a discretização, a gente poderia fazer também deste rio? Pode sim. Fiquem à vontade, tá? A ideia é que vocês gerem mapas. E se você tem interesse nesse rio, nesse trecho de rio, só que daí tu vai fazer a discretização da bacia hidrográfica na qual esse rio está alocado, né? Pode, com certeza pode. Porque a senhora Problema falou nenhum. também que, no caso, tem que ter mais informações, né? Talvez não tenha, como a senhora falou, mais informações a respeito desse rio. Aí Para a gente vai procurar. simulação, Jéssica. Para simulação, viu? Para Tá. simulação, a gente precisa ter mais informação. Mas para discretização, tu vais achar o MNT e pronto, já eras. Aí tu vais ver, olha, que quando tu for dividir exutórios de subbacia, lá no manual do MGB, eles dizem assim, ó, você pode escolher como exutório uma estação fluviométrica. Aí tu vai dizer, eu não tenho estação fluviométrica. Mas não tem problema agora, porque tu não vai simular. Tu só vai gerar mapas da bacia hidrográfica. Tá bom, então. Obrigada. Disponha. Mais alguém?
Bom, Professora, fale, Thalita. quais seriam as informações que a gente teria que colocar nessa discretização? Eu ainda não entendi direito. Mapas. Você vai gerar mapas usando um software de geoprocessamento, tá? Então, vocês vão ter ali mapas, por exemplo, modelo numérico do terreno, uso e ocupação do solo, redes de drenagem, bacia, subbacia. Você pode seguir a exemplificação lá do item 2 do manual do MGB. Ali tu vai ter todos os mapas gerados. É uma série de mapas, tu vai gerar todos eles. Ah, ok. Obrigada. Tá? Inclusive, Thalita, tu pode reproduzir o exemplo que está no manual. Tá bom. Professora? Fale. Esse modelo pode ser feito para bacias urbanas, tipo para canais? Só que tu diz a discretização? Isso, exato. A discretização tu vais fazer para a área da bacia hidrográfica. O teu canal está inserido nessa bacia hidrográfica. Tu não vai discretizar só o trecho de rio com o QGIS. Ele vai estar inserido em uma parte da tua bacia hidrográfica. Essa é a ideia. Uhum. Entendi. Mas se tu quiser, Del, tu podes colocar uma subbacia. Aqui está mais relacionada ao teu canal ali, tá? Ao teu trecho de rio. Professor, Fale. com relação a dúvidas, né? Porque a gente vai ter dúvidas, com certeza, para fazer isso. A gente pode estar se comunicando por e-mail ou pelo WhatsApp? Olha, se você tiver pressa, é bom o WhatsApp, né? Porque eu estou sempre com o celular do lado. Daí você pode mandar pelo WhatsApp, não tem problema. Tá bom. Mais alguém? Tá todo mundo conseguindo assistir às aulas? Tem alguém tendo dificuldade com internet, computador? Tudo tranquilo, professora. Eu acho que isso agora só quem teve problema fui eu, né, mesmo? Na primeira aula ali, que eu não consegui ministrar a aula com vocês. Às vezes a internet falha, mas é normal. Eu tô assistindo pela rede móvel. Professora, eu também estou assistindo pelos dados móveis. Então, semana passada eu não assisti a aula porque realmente estou com dados móveis. Eu estou ali esperando a FPA liberar, né, os dados por isso pra gente. Então, eu estou assistindo pelos dados móveis aqui. Tá, tudo bem. É um semestre emergencial, né? Então vamos ver o que a gente consegue tirar o melhor proveito dele, né? Mas não vai ser algo tão simples assim, em função de certas dificuldades, mas a gente vai sobreviver, sim. Turma, se ninguém quer mais fazer nenhuma observação, não tem mais nenhuma dúvida, nós vamos encerrar a nossa aula, tá? Até a próxima sexta. Bom dia para todo mundo, obrigada pela participação. Bom dia. Bom dia, até a próxima. Bom dia. Bom dia. Bom dia.